Boa tarde, nosso trabalho é sobre o despejo de águas siderúrgicas no Vietnã. Em 1993, a multinacional Formosa foi estabelecida no Vietnã. Inicialmente ela foi planejada para ser construída em Taiwan, mas foi rejeitada pela população local. Em 2016, a FHS ela despejou no mar uma mistura tóxica que afetou 200 km de costa em 4 províncias do Vietnã e deixou mais de 100 toneladas de peixes mortos. Os poluentes principais nessa mistura tóxica despejada foram o fenol, o cianeto e o hidróxido de ferro. O fenol apresenta propriedades ácidas e corrosivas, o cianeto apresenta alta toxicidade e o hidróxido de ferro não é solúvel em água e apresenta alta oxidação. Bom, no meio ambiente, na parte abiótica, não foi encontrada tantos dados estatísticos sobre a concentração no solo e na água, por conta da falta de artigos sobre esses. Tem um artigo de 2023 onde eles falam que foram encontrados níveis de cianeto no solo em resíduos misturados com o solo e foram enterrados ilegalmente em uma fazenda próxima a uma província onde fica a empresa Formosa, encontrando 390 toneladas de solos e resíduos contaminados. Porém, esses resíduos, tanto cianeto quanto o fenol, eles podem causar e os metais pesados podem causar acúmulo nos sedimentos, assim a lixiviação e a contaminação dos lençóis freáticos. Também a bioacumulação dos riscos alimentares, porque podem passar no alimento e passar para nós seres humanos, e também a morte de micro-organismos que vivem nessa água, no solo, né? E na água a gente encontra a redução da oxidação da água, causando a eutrofização e morte de habitats, como recifes de corais e manguezais. Agora, na parte biótica, a gente encontrou com o Instituto Nacional de Controle dos Alimentos do Vietnã algumas concentrações de cianeto e fenol e também um exemplo de cádmio. Então, de cianeto, a gente pode ver que foram encontrados nas amostras 0,5 a 3,9 miligramas por quilo. Agora, no final, em 3 amostras foram registradas 8,3, 10 e 14 miligramas por quilo, e de cádmio 0,079 miligramas por quilo, em pelo menos uma amostra. E esses dados foram coletados entre 5 e 26 de agosto de 2016, apenas alguns meses após o acidente. E só para a gente ter uma comparação, por exemplo, um observador de concentradores, ele dá um exemplo que 1,2 microgramas de cádmio na água já indica uma toxicidade significativa. E na amostragem aqui de frutos do mar, foram encontrados 0,079 miligramas, então uma alta concentração. E aqui, como a gente pode ver, uma alta mortalidade dos peixes, e além disso tem a paralisia, alteração comportamental, respiratória e reprodutiva. Bom, eu vou apresentar em relação ao fenol, que é justamente um tipo de álcool encontrado na água, que tem propriedades específicas em relação principalmente à parte gastrointestinal do corpo, a parte de necrose, náusea e vômito, produção de manchas cinzas ou esbranquecidas. O maior problema do fenol é que ele é extremamente solúvel em água, formando outros compostos altamente tóxicos, e ele é justamente formado com um anel aromático. Um anel aromático normalmente é uma substância recalcitrante, ou seja, tem uma dificuldade muito grande de ser desfeita no meio por bactérias, seja elas anaeróbias ou aeróbias. Pode passar.
O cianeto, em efeitos leves, pode encontrar em edema pulmonar, saturação de oxigênio do sangue, apneia e paradas respiratórias, isso em seres humanos. E efeitos crônicos em humanos são lesões neurais, paralisia permanente e hipotireoidismo, além de casos relacionados à perda de visão, de tato ou dos sentidos. O cianeto, uma curiosidade, já foi utilizado mais em versão, em propriedade, na verdade, gasosa, na Segunda Guerra, por isso ele é tão conhecido, relacionado à sua toxicidade. Aqui 180 miligramas já é considerado um envenenamento grave de cianeto. E um caso bem peculiar que aconteceu na parte de Taiwan foi um mergulhador que morreu após a precisar de sufocamento e coceira ao mergulhar perto da planta na FHC, né? Justamente onde foi despejado toda essa água residuária. Pode passar. O hidróxido de ferro ele é extremamente insolúvel em água, ou seja, ele se encontra de maneira sólida, precipitada. Ele justamente vai ser o responsável por deixar o oxigênio da água e favorecer a respiração anaeróbica dos seres vivos encontrados na região. E ele, em relação à sua concentração de toxicidade em humanos ou em mamíferos, não tem dados muito expressivos em relação a medidas. Entretanto, o que pode se enxergar, além da alteração no cheiro e na cor da água, é justamente problemas aonde for ingerido. No caso, essa água contaminada de hidróxido de ferro causa lesões intestinais e irritabilidade no aparelho gastrointestinal. Bom, na parte socioeconômica, a gente pode ver que cerca de 130 mil famílias foram afetadas, sendo elas de pescadores e de agricultores da região das 4 províncias que foram afetadas. E o desemprego aumentou em cerca de 15 vezes depois do desastre. Também após o desastre, a renda média da pesca foi reduzida de até 42% naquele ano de 2016, quase metade da renda. E também, no primeiro momento, a empresa Formosa ela não quis assumir a sua responsabilidade e, em vez disso, ela ameaçou o Vietnã de escolher entre o aço e entre a pesca, de sair do país. Aí, a partir dessa declaração, gerou alta indignação e levou a um dos maiores protestos do Vietnã, um dos maiores desde os anos 80, que a gente tem uma foto do protesto. E aqui também a gente tem uma comparação dos meses após o acidente com as famílias de pescadores, onde a gente pode ver os números de famílias que ficaram sem pescar em relação aos meses. E a gente pode ver que a maioria, cerca de 8 famílias, ficaram de 5 a 6 meses sem poder pescar por conta dessa contaminação dos peixes e da mortalidade, e apenas 3 continuaram o ato de pescar, né? Porém, pode ser que eles tenham ingerido peixes e frutos do mar contaminantes. No início, o governo negou qualquer tipo de impacto causado pela empresa e respondeu com repressão, prendendo líderes comunitários e ativistas, silenciando da maior forma possível. Foi só logo depois o Ministério do Meio Ambiente avisou que foi o maior impacto ambiental que já teve na história do Vietnã. Embora o FHC tenha pago aos 500 milhões de dólares, principalmente de multa para o governo vietnamita, as famílias receberam compensações muito baixas de 650 dólares cada. E isso justamente fez com que agravasse a situação socioeconômica e os protestos. Bom, depois dessa tentativa de remuneração para as famílias, mais quase 8 mil vítimas tentaram processar a empresa no Vietnã, porém não teve sucesso, eles foram rejeitados por conta do argumento de que o problema já tinha sido resolvido. Diante disso, várias vítimas decidiram então processar a Formosa como um termo, como uma transnacional, e também seus acionistas em Taiwan. E com
base no Código Civil do Vietnã, de algumas violações contra o Código e leis ambientais. Eles conseguiram então uma indenização de 48,7 milhões de dólares. E aqui só como uma observação, a gente teve a cooperação transnacional da Igreja Católica, que após a falta do governo, com a ajuda tanto das pessoas quanto no impacto ambiental, vários bispos das províncias buscaram apoio das paróquias católicas de Taiwan, com o intuito de fazer organizações para conferências de imprensa e juntamente de ONGs mostrar isso para o mundo para ver se eles tinham alguma voz. É isso. Aqui a gente tem as referências, que vão falar no livro também. É isso. Muito obrigado.